Muito bom dia, amigos ouvintes da Atitude Popular. Estamos começando mais uma edição do programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e muito obrigado aos apoios que recebemos da FETRACE, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar entra no ar em rede com a Web Rádio FETRACE. Obrigado aos amigos da FETRACE. Liberdade AM de Boa Viagem, todo o carinho, o abraço aqui ao povo de Boa Viagem que nos acolhe diariamente de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã. Agradecemos a audiência aqui no Democracia no Ar. Por ser uma rádio comunitária, Canudos FM, também de Boa Viagem, retransmite esse programa ao longo de sua programação normal. Também estamos entrando no ar agora, estamos aqui ao vivo junto com vocês, na página do Facebook do Movimento Democracia Participativa. Se quiser, participe, assista, venha nos prestigiar, venha participar do programa junto com a gente. O Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora Democracia no Ar. E na edição de hoje vamos receber a jornalista e militante de esquerda Marina Valente. Ela ainda não está aqui, mas está quase chegando. Também conosco, já aqui a postos, no microfone verde, o Clóvis Renato Costa Farias, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com tese sobre os direitos fundamentais em âmbito sindical. Ele é tutor no grupo de estudos Boaventura de Souza Santos, no Ceará, no curso de Ciências Sociais da UFC e da Atrace. Ele tem experiência como professor de literatura, direito, processo do trabalho, sociologia jurídica, direito constitucional, mediação e arbitragem, direito sindical, tendo atuado em cursos de graduação, pós-graduação em direito, nas áreas trabalhista, processual e constitucional. Ufa, que currículo! Foi vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará até 2015. Eles vêm ao programa Democracia no Ar para falar sobre um contingente de trabalhadores muito grande hoje no Brasil, que é chamado de precariado. É isso mesmo, Clóvis? Bom dia, seja bem-vindo ao Democracia no Ar, aqui na Rádio Atitude Popular e nas suas companheiras de rede, que é a Web Rádio FETRACE, a Liberdade AM e a Canudos FM. Bom dia a todos e a todas os ouvintes. De fato, a discussão sobre o precariado, né, foi uma proposição do Esdras e da Marina, que nós estamos aqui aguardando ansiosamente, e vem realmente retratar uma crítica, mais uma crítica ao capital, dentro dessa lógica de que ele não seria uma categoria transhistórica, né? Ou seja, ele passa por crises agudas, ainda não crises rotineiras, talvez, né, para alguns autores e alguns teóricos, pode ser que ele esteja começando uma das suas crises finais, ou seja, não seria uma categoria transhistórica. E no meio disso, as ilusões vão se perdendo, né, porque a lógica do precariado, e discutida inclusive pelo Giovanni Alves e pelo Rui Braga, dentre outros autores, na França inclusive, o Esdras e a Marina estavam numa perspectiva muito ligada à conceituação do precariado feita pelo Giovanni Alves. Uma conceituação desses jovens e adultos que têm essa ilusão, né, gerada pelo próprio sistema, de que quanto mais eles se capacitarem, eles vão ter melhores condições de vida, melhores condições ou expectativas e perspectivas de trabalho, e vão ter, consequentemente, melhores salários e vão poder consumir melhor. E o que, na verdade, tem acontecido é que o índice, inclusive observado em 10 anos aqui no Brasil, de pessoas com mais escolaridade e com menos escolaridade, o índice de pessoas com menos escolaridade que se mantém, tem ao menos um emprego, é muito maior do que o índice de pessoas com mais escolaridade. Houve uma queda, inclusive em relação de vencimentos, em torno de 8%, enquanto os outros estão mantendo isso. Em qual período você diz a respeito? Eu vi a pesquisa do Giovanni entre 2000 e 2010, por exemplo. Né? E não raro, diversos profissionais que têm a titulação, graduação, que têm mestrado, têm pós-graduação, doutorado, não conseguem se inserir no mercado de trabalho
em atividades específicas e condizentes com o nível e quantitativo de estudos que eles têm, né? Então, pelo estudo do Giovanni Alves, ele estava colocando, inclusive, que a média salarial dessas pessoas, que era para ser em torno de mínima, em torno de R$ 3.800, está em torno de R$ 2.800 para os que conseguem emprego nas suas próprias atividades. Isso é uma queda bastante considerável, mas assim, antes de a gente tentar aprofundar esses conhecimentos, eu gostaria que a gente tentasse transmitir aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores aqui na página do Facebook do Democracia Participativa, que é um movimento que vem justamente tentar reagir, né, ao posicionamento político dessa grande massa, né, de trabalhadores. A gente precisa fazer com que as pessoas possam compreender o que é o conceito de precariado, ou seja, é aquele trabalhador que não está formalmente no mercado de trabalho, não está formalmente vinculado ao sistema previdenciário público brasileiro, é aquele cidadão que raramente declara o imposto de renda ou se declara, às vezes, acaba omitindo alguma coisa. Como é que funciona isso? Quem é o precariado, né? Ou assim chamado trabalhador precariado? Bom, para o Giovanni Alves, ele vai além dessa lógica do salário, né? Ele diz que, inclusive, que ele tem uma certa divergência com a conceituação do Rui Braga, porque coloca a discussão só do nível de salário e também essa questão do registro. Mas ele vai colocar exatamente um plano sociológico como uma camada social média do proletariado urbano, precarizado, né? Que seria constituído, por exemplo, por um conjunto de categorias sociais imersas na condição de proletariado, como, por exemplo, jovens empregados do novo e precário mundo do trabalho no Brasil, jovens empregados ou operários altamente escolarizados, principalmente no setor de serviços e comércio, precarizados nas suas condições de vida e trabalho, frustrados em suas expectativas profissionais, ou ainda os jovens adultos recém-graduados desempregados, ou inseridos em relações de emprego precário, ou mesmo estudantes de nível superior, estudantes universitários, são trabalhadores assalariados em formação, e muitos deles estudam e trabalham em condições de precariedade salarial. Então, além da lógica da precariedade, os que estão na informalidade, por exemplo, você encontra hoje diversos advogados, por exemplo, que deveriam estar numa condição, por exemplo, de empregados com carteira assinada, e não raro eles estão inseridos em realidades em que eles têm de se associar a outros, né, que também não têm uma parte de clientes, não raro se associam a grandes escritórios que também não registram as suas carteiras de trabalho, e esses trabalhadores ficam numa situação de certa informalidade, recebendo por requisição de pagamento autônomo, né? A gente poderia, então, concluir, Clóvis, que parte desse grupo de trabalhadores são trabalhadores que têm uma formação bastante considerável, mas que não estão inseridos com carteira assinada, também por uma questão econômica do patronato, né? Ou seja, muito influenciado por empregadores que, ao invés de fazer a coisa da maneira tradicional, correta, de colocar, né, todo mundo vinculado a determinado... ter aquele vínculo empregatício mínimo, né? Ele simplesmente burla essa fase e coloca ele como se ele fosse associado. Tem também muita gente que é obrigada a abrir aquela microempresa individual e para que possa prestar serviço para determinadas empresas? Existe também nessa feição. E a grande questão, assim, em outros casos em que ele está lá empregado com carteira assinada, por exemplo, ganhando um salário mínimo. Quer dizer, não há um respeito a um piso. Tem que se compreender que a lógica, não é, nacional dos trabalhadores é assim. Você tem uma categoria diferenciada, seria o topo da hierarquia dos trabalhadores, aqueles que têm uma legislação que disciplina especificamente a sua categoria. Você tem os advogados, dentistas, médicos, por exemplo, e eles deveriam ter um piso legal, uma organização com um piso legal que, logicamente, seria superior ao salário mínimo. As demais categorias, mesmo que não sejam categorias diferenciadas, ou seja, que não têm
uma regulamentação própria só para aquela categoria, elas se organizam, né, daí a organização sindical, né, por exemplo, para que tenha um piso salarial, né, por exemplo, os próprios comerciários, né, eles se organizam, tem o sindicato dos comerciários, se a categoria não tivesse sindicato, a federação os representaria, se não tivesse federação, a confederação os representaria, para quê? Para que negociasse melhores condições de trabalho para aquela categoria organizada, já diferente da diferenciada. E aí ela teria algo a mais do que o salário mínimo e várias garantias, como um piso salarial diferenciado, teria diversas garantias, como, por exemplo, cesta básica, plano de saúde, vários benefícios, que seriam colocados nos instrumentos de negociação coletiva, principalmente na Convenção Coletiva de Trabalho, que é firmada entre o Sindicato dos Empregadores com o Sindicato dos Trabalhadores. Então, seria um segundo nível, vale para toda a categoria. Filiados ou não filiados têm que cumprir. Aí já seria um segundo nível de categoria organizada que já teria uma condição melhor. E a maioria dos trabalhadores são aqueles que nem são da categoria diferenciada, regulamentada por lei própria. A maioria dos trabalhadores são precarizados. Em regra do próprio Brasil. E nem seriam categorias organizadas, ou seja, não tem um piso, e aí a lei, né, diante da nossa Constituição, coloca para esses trabalhadores que não são de categoria diferenciada, nem são categoria organizada, o salário mínimo. Então, a lógica, né, básica, que ninguém poderia receber menos do que um salário mínimo. E aí, o que é que você vai encontrando nas categorias e na figura do precariado? Pessoas que estariam ou deveriam estar em uma categoria melhor com categoria profissional diferenciada, já trabalhando ou em categorias organizadas, sendo, por serem atividades similares, são absorvidos pela categoria organizada, já fica uma precarização dessa relação, ou não ficam nem na categoria diferenciada, nem na categoria organizada, e passam a ser trabalhadores, em geral, recebendo um salário mínimo. Então, por exemplo, você vai encontrar advogados, como nós tínhamos falado, que seriam categorias profissionais diferenciadas, que têm uma lei própria, um estatuto próprio. Você é advogado, você sabe Sou advogado. É o piso do advogado? O advogado, pasme, né? No Brasil, ele não tem um piso. Não é? Ele tem mas tem um piso estadual. Aí é que vem a lógica, né? Em alguns estados, né, conseguimos regulamentar o piso estadual. Por exemplo, você vai encontrar em Brasília, por 40 horas, ele é para receber R$ 1.500. Veja, é um piso já defasado. Você tem um projeto de lei aqui no estado do Ceará, que é para ser uma lei delegada, né, tem que vir de iniciativa do governador, e essa iniciativa nunca saiu, mas a OAB fez uma proposta, na época que nós estávamos na Comissão de Direito Sindical, inclusive eu fui o relator do projeto, a gente tinha um piso por 20 horas de trabalho para o advogado, na época era era quase R$ 2.200, né, para começar por 20 horas, tendo a hora extra, conforme o Estatuto da Advocacia, de 100%. Né? Então, já seria um pli, né, para aquela categoria. Mas o que você vai encontrar é que essa lei no Estado não foi devidamente encaminhada nem votada. Então, de fato, no Estado do Ceará não tem um piso. Então, muitas vezes você vai encontrar advogados registrados. Eles estão trabalhando em uma determinada categoria, né, e a formalização deles é como se eles fossem daquela categoria, nem diferenciada e nem organizada. Então, é nessa perspectiva que esses trabalhadores vão receber. Não raro você vai encontrar advogados com carteira assinada com um salário mínimo. Ou seja, ele já desceu em termos de padrões, né? Não ficando só na lógica salarial, porque ele sai de uma perspectiva de que ele foi estudar, que ele gastou, não raro hoje, há uma proliferação muito grande de cursos de direito, ele investiu, né, acreditando na lógica do sistema para que ele pudesse ser um trabalhador que teria melhores condições de oportunidade de trabalho, oportunidade de consumo e teria um tipo de dignidade de vida melhor. Mas, na verdade, ele vai se inserir no mercado, ou ele não está trabalhando, ele está na expectativa numa massa de sobra, ou ele está trabalhando em algum escritório na condição de associado e que ele não tem nenhum registro, nenhuma garantia previdenciária ou qualquer tipo de estabilidade. Ou ele está exatamente lá, como nessa lógica de associado, ou ele está em um tipo de empresa, às vezes até um próprio escritório mesmo, com a carteira assinada com um salário mínimo. Isso vale para muitas e muitas atividades no Brasil, né? Existe algum estudo que aponte, por exemplo, o tamanho desse contingente de trabalhadores? Mas em que categoria que você está falando? Em geral. O que tem se delimitado... Em determinadas categorias, pelo que você está me relatando aqui,
A maior parte da categoria está nessa situação. Por exemplo, advogados. É raríssimo você encontrar advogados que sejam vinculados por vínculo empregatício a determinados escritórios. Ou a maioria dos escritórios, né? Eles são, tanto que advogados associados, né? Ou seja, você tem lá o escritório com um nome de 2 ou 3, ou às vezes até 4 sócios, mas não trabalham só os 4 sócios, trabalham às vezes 8, 12, 15, 20, a banca é grande, né? Mas a maioria deles está vinculado por meio desse tipo de vinculação. A mesma coisa acontece, por exemplo, em outras categorias, ou eu estou enganado? Acontece. Nesse caso, não é só concluir a parte da categoria do advogado, por exemplo, o que nós estamos colocando também, é que muitos escritórios assinam, já tem advogado com carteira assinada, inclusive com mais de R$ 2.500, inclusive na condição de advogado. Contudo, esses trabalhadores e trabalhadoras, eles estão lá numa jornada que a jornada média do advogado, por ser categoria diferenciada, seria de 20 horas, e esses advogados, no caso, eles estão em uma perspectiva trabalhando 40 horas, com controle de jornada, numa lógica em que eles têm, por exemplo, fora o horário que eles têm que estar lá, não se paga, por exemplo, que ele está no teletrabalho, no controle externo, fazendo petições, estudando em casa, indo para as audiências, quer dizer, mesmo quem está com o PISA, o trabalho ele é constante e aquela pessoa vai ter uma qualidade de vida, ela trabalha, vira uma espécie de workaholic, né? O trabalhador. Agora, só para fechar esse ponto, né, você tem diversos, eu estava outro dia com um procedimento agora no Congresso Internacional de Direito Sindical, lá no Pará, né, um dos representantes do sindicato, por exemplo, os veterinários, né? Ele contando que 99% dos trabalhadores em pet shop, eles não estão em carteira assinada, né? E estão lá, quando tem um salário mínimo, e estão sendo absolvidos pela categoria do comércio. E o pior, sem receber o piso do comércio, porque eles não estão negociando os donos de pet shop com o sindicato dos comerciários. Eles estão com carteira assinada, como veterinário, recebendo um salário mínimo. Quando estão, quando não, nem vínculo tem, estão recebendo por EPA. Anunciamos aqui a chegada da outra entrevistada, Marina Valente, a Nina, que também veio falar a respeito do precariado. Com ela também o Esdras Gomes, são 2 jornalistas, né, conhecidos aqui de Fortaleza, que a Marina tem um estudo a respeito dessa nova categoria, ou melhor, nova classe de trabalhadores. Aliás, é difícil até mesmo de definir. Bom dia, Marina, seja bem-vinda ao Democracia no Ar. Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes que estão acompanhando. Peço desculpas pela chegada atrasada, mas em dia de chuva, tudo saindo fora do lugar em Fortaleza. Na verdade, até o conceito de ser determinado como nova classe, ele é questionado entre os pensadores, né? Eu entendo, na verdade, não como nova classe, mas como uma parte integrante do proletariado, né? E ainda percebo que ele tem uma dinâmica elástica social muito grande, de interseção com diversas nuances econômicas da nossa sociedade, como também podendo, inclusive, influenciar em termos de pensamento e de ações, essas diferentes nuances sociais. Ele tem força política dentro da nação, principalmente com o advento das novas tecnologias da comunicação e informação, que abriu a perspectiva das redes sociais, né? Onde você quebra a hegemonia dos grandes veículos de comunicação e acaba tendo um espaço dentro daquilo que a gente chama de opinião pública, né? Na verdade, ou opinião publicada. É uma característica do precariado ser altamente urbano. Então, ele está inserido nas redes, na solidão das redes sociais, né, que vai, inclusive, no fenômeno desse movimento golpista, ganhar uma outra dimensão, porque ele sai da solidão da rede social e daquele discurso que nós da esquerda dizemos que é a indignação seletiva, e ele vai se encontrar um sentimento de pertença que ele não tem na sociedade,
dentro dessas grandes manifestações e, além do sentimento de pertença, até um efeito de manada. Então, ele se sente abarcado, ele sai dessa solidão que a rede social causa na nossa sociedade e de todas as suas doenças psicológicas que se somam no ambiente virtual, para finalmente se encontrarem dentro de algum espaço, sendo que antes ele não se sentia nem inserido enquanto proletário, nem inserido como dono de empresa. Ele está flutuando na sociedade e ali ele tem um sentimento de pertença abarcado. E tudo isso gerado a partir dessa ausência total de ele ter algum vínculo empregatício. Não só isso, por ele não ser enxergado na sociedade, por ele não ter se enxergado pelas representações comuns à classe trabalhadora, então ele não é percebido pela entidade sindical, ele não é reconhecido pelo proletariado como parte integrante dele. Então, como ele não tem relações, ele não entende essas relações de trabalho, então daí que vem ele xingar a gente, o trabalhador comum de vagabundo, quando faz uma greve, em parte para tentar acalentar esse sentimento dele de total frustração, né? Destinando uma raiva à classe trabalhadora que não o reconhece, que não dá voz às suas Mas ele também não se reconhece como trabalhador. Ele também não se reconhece. Quer dizer, ele está mais próximo do proletário. Em alguns momentos ele reivindica esse discurso. Ele diz assim, eu também sou trabalhador, eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito, mas não tenho direito. Eu tenho, de repente, um pequeno negócio e eu tenho que pagar direito para o trabalhador, enquanto o grande empresário não paga. Aí a gente entra na seara das sonegações. Né? E ele fica nessa confusão constante de se encontrar nesse espaço social. E aí é que entra a minha noção, né, das coisas, porque eu não sou uma filósofa, eu não sou uma economista, eu não sou nem uma psicóloga, que eu acho que é um profissional que tem que analisar o fenômeno do precariado, mas como jornalista ou comunicadora que nós somos, eu começo a perceber, estou tentando trazer esse debate para o movimento sindical, porque é hora da comunicação sindical e da linguagem do sindical, da linguagem trabalhista, conseguir criar ferramentas para chegar para esse proletário e dizer, eu entendo a sua dor e a gente tem que dialogar. Clóvis, você tem a mesma visão essa que a Marina nos trouxe aqui agora? Você tem algum comentário a fazer a respeito do que ela colocou? Eu continuei pensando nas categorias, né? São as mais variadas. Enquanto eles não estavam aqui, tínhamos falado sobre advogados, tínhamos falado sobre médicos veterinários, e teve uma categoria muito interessante nessa postura de governo, nessa lógica do rentismo, né? Esse tratamento uniforme no sentido de continuar precarizando as relações de trabalho em si. Eu lembrei do programa Mais Médicos, por exemplo. Um dos grandes questionamentos com relação à constitucionalidade da lei que instituiu o programa Mais Médicos era esse: pagava R$10.000 ao trabalhador, mas ele não era visto como trabalhador. Né? Ele tinha um contrato, e que era um contrato de estudo. E ele, como assim? Ele é um médico, ele é graduado e ele tinha um contrato de estudo para fazer uma suposta especialização. Como é que ele ia fazer especialização no interior se na cidade, na capital, não tem médicos suficientes, muito menos professores? E como é que ele ia ter essa capacitação e especialização no interior se, na verdade, no interior não tinha, era médico? E ele ia lá, ao invés de estudar, ele ia para ser um trabalhador. E, na realidade, um médico, mesmo ganhando R$10.000, ele não tinha diversas outras garantias. Ele não tinha previdência, ele não tinha fundo de garantia por tempo de serviço. Se ele tivesse qualquer acidente, por exemplo, ele não ia ser coberto pela Previdência Social. E, por estar ganhando R$10.000, ele já achava que estava numa condição melhor, que seria distante do proletariado em geral, que recebe, em média, um salário mínimo. Mas ele estava com a condição precarizada. Então, ele não se enxergava naquela relação, e aquele tipo de salário que ele recebia, que não, na verdade era uma bolsa de estudos, né? Aquele tipo de vencimento que ele recebia ainda era temporário. Então, quer dizer, ele não se firmaria no lugar, ele não poderia criar laços, ele não teria um tempo a mais,
né, daquele dinheiro. Em alguns casos, parte do dinheiro tinha que retornar para o país de origem daquele médico, né? Quer dizer, veja a contradição psicológica, inclusive, que gera na cabeça dessa pessoa. Né? Ele não se acha um profissional comum, porque ele era o único médico naquele interior, por exemplo, no estado do Ceará, 184 municípios, né? Muito mais de 160 que estavam no programa Mais Médicos. Ele era o único médico do interior, que era para estar sendo médico empregado, com uma jornada de trabalho de 20 horas, mas ele tinha uma jornada permanente, recebendo um vencimento que não tinha qualquer garantia por um tempo definido, e depois ele tinha que voltar para o seu país de origem, continuando sem condições. Então, ficava difícil para ele, por exemplo, criticar a sua condição enquanto trabalhador, enquanto ser humano, enquanto dignidade, montar laços, quer dizer, vai viver de 2 em 2 anos, 2 anos numa cidade, 2 anos em outra cidade, e em situações em que não havia qualquer estrutura, não tem hospital, não tem equipamento, né? Uhum. Então, as perspectivas são muito amplas, para além da questão salarial, né? Essa própria questão da instabilidade, da insegurança que essas pessoas têm. E aí a gente entra com um outro porém, né? A questão que você levanta agora, que é a questão do Mais Médicos, ela é uma questão que é também a precariedade sendo institucionalizada pelo próprio Estado, né? Ou seja, para tentar resolver determinado problema, o Estado vai lá e corta os direitos de determinada classe de trabalhadores. Professores, hoje você tem mais de 70% em alguns estados do quadro de professores do estado e do município como professores temporários, professores substitutos. Nas universidades federais também, na verdade, eu estava ontem mesmo discutindo a questão do precariado em casa. A minha mãe ressaltou, falou assim, olha, uma das coisas que o governo Lula fez, e ele é responsável por isso também, é ter criado dentro da Universidade Federal categorias diferenciadas de direito para os professores. Então, antes você tinha uma categoria que era única, que tinha um sindicato forte, e hoje você tem uma nova geração de professores universitários não querendo se sindicalizar, e inclusive adeptos a teorias de extrema-direita, seguidores de Bolsonaro e assim por diante. Que na perspectiva deles, é o que eles têm. A situação está tão precária que eles precisam, de alguma forma, trabalhar para vender sua força de trabalho para obter algo para que eles acham, né, numa lógica fetichista, né, de que as pessoas só são trabalho, dinheiro e consumo, né, eles têm esse feitiço na cabeça. Então, aliás, como é que eles vão criticar? Se a gente levar em consideração ao longo dos 13 anos de governos comandados pelo PT, mas que tinha algum tipo de espectro de esquerda dentro, né, do próprio governo, a gente vai perceber que não houve, por exemplo, uma conscientização dos trabalhadores de que eles são trabalhadores e de que o salário vai além do que é apenas a nossa capacidade de consumo. Né? Eu acho que a gente não tem a competência, né, de ser, por exemplo, um cidadão, né, e ir atrás de seus direitos, ou uma pessoa que vai atrás de uma formação melhor, ou uma pessoa que vai atrás de uma sociedade mais completa. Mas eu gostaria de pedir licença aqui aos nossos convidados e fazer o nosso breve intervalo, ao vivo e a cores, aqui comigo mesmo falando, né? Você está ouvindo o programa Democracia no Ar, um programa do Movimento de Democracia Participativa. Estamos ao vivo no canal do Facebook, Democracia Participativa, e TV do Habilidoso. Temos o apoio cultural da FETRACE, do Mova-se, do Sintaf, do Sinfarce e Uchoa Advogados Associados. O programa Democracia no Ar é um programa onde abre espaço para os movimentos sociais do Ceará. E hoje estamos aqui recebendo Nina Valente, jornalista e ativista de esquerda, e Clóvis Renato Costa Farias, que é doutor em Direito e que a gente está aqui levando uma conversa para tentar demonstrar, né, um novo número de trabalhadores, né, uma nova visão de mundo de determinados trabalhadores que às vezes não se enxergam como trabalhadores e se enxergam mais como algo diferente. O que seria esse algo diferente, Nina, você que já está desenvolvendo esse estudo já há algum tempo? O que alguns pensadores dizem que a lógica do
Quem são os principais teóricos a respeito dessa? Você tem Castro, Robert Castro, né? E você tem Gil Stein, né? E no Brasil a gente tem a figura como o Rui Braga, né? E o Giovanni, sobrenome aqui, vou ter que colar. Alves, pronto, o Giovanni Alves, que são pensadores também sobre a questão do precariado. Agora que tem noções diferentes. Enquanto Castro e Stein, eles vão justamente caminhar na ideia de uma nova classe, o Giovanni ele vai trabalhar essa ideia de inserção do precariado num aspecto bem delimitado da categoria trabalhista. Ele diz que são jovens adultos que fazem parte do proletariado, que têm alta formação, que estão inseridos em condições precárias de trabalho. Já o Rubem Braga, ele vai... o Rui Braga, ele vai estender esse conceito para trabalhadores também em situação precária. É um conceito um pouco mais amplo da categoria. Mas, em todo caso, todos eles estão falando de uma parcela muito significativa da população. E que tem sido não só determinante nesses processos de mudança e manifestação que tem acontecido, de uma insatisfação latente, ou seja, de pessoas que estão buscando ideologicamente essa identidade de consumo, de ter o bem de consumo, que é propagado a ele, esse paraíso que resulta da universidade. E aí, novamente, o governo Lula incentivou essa abertura da universidade, mas muitos deles foram para universidades extremamente tecnicistas, né? E que, ao sair dessa universidade... A constituição dessas novas unidades de ensino federais, às vezes, deixa um pouquinho a desejar no conceito de a gente pensar a sociedade, que tipo de sociedade a gente quer. Naquilo que Freire chamaria de letramento, não é? Que é a permissão de uma visão de mundo que permitiria ele refletir sobre sua condição. E para além disso, eles vão ter a dificuldade de, novamente, outra questão. Você teve um incentivo ao acesso à universidade como mérito, porque porque uma das bandeiras mais bem levantadas por esse precariado nos dias atuais é a da meritocracia. Então, ele acha que se ele fez a universidade, ele tem, por mérito, estar inserido no mercado de trabalho, só que não houve, por parte do governo, política de primeiro emprego para essa galera. Ou seja, eles acreditaram no paraíso e não entraram nele. Veja só o caso, né? Aqui no estado do Ceará, nós tínhamos, né, e as instituições federais de ensino no Brasil como um todo, tem as fundações de apoio, né? Então, aqui não havia uma maternidade pública. Nos anos 50, foi instituída, né, pelo grupo do Assis Chateaubriand, de comunicação do Diário dos Associados, uma campanha que chegou a doar o terreno, construir o prédio e deixar funcionando a maternidade escola, né? E aí criou-se a Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand, SAMEAC. Esses trabalhadores, como eram ligados à filantropia, né, na verdade, quando foi doada a maternidade e o Hospital das Clínicas para a universidade, nós tínhamos servidores que ganhavam, né, também não tanto, mas eles ganhavam salários mínimos, basicamente, ou piso da categoria da saúde. Quando chega exatamente, principalmente em 2009, esses trabalhadores já estavam no contrato, muitos deles já com mais de 30 anos de serviço, foram ameaçados de despedida coletiva 700 de uma vez. E a substituição desse trabalhador não era por servidores públicos estatutários, mas o governo, na época, né, o governo ligado ao Partido dos Trabalhadores, criou a EBSER, né, cujo relator, inclusive, é o deputado cearense Danilo Forte, e era a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Na lógica de serviços hospitalares hoje, ela fez concurso para todos os cargos do hospital, né? Não haverá mais concurso para servidor público estatutário no Hospital das Clínicas e Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Todo mundo é ligado à EBSER, são seletistas, não tem a estabilidade do servidor público estatutário,
podem ser despedidos a qualquer hora, inclusive sem justa causa, né? Em termos de categoria, como no primeiro momento eles estavam ganhando mais, e é porque era o espaço, eles altamente formados estão lá, mas é lógico que a situação deles é diferente da situação do servidor público estabilitário. Ou seja, o servidor estável, ele tem, de fato, além da estabilidade, o regime próprio de previdência, eles são vinculados à União Federal. E o da EBSER é uma empresa pública, seletista, pode ser dispensada a qualquer momento, não tem estabilidade. Em regra, não vai ter regime próprio, e com o tempo há uma tendência de defasagem da categoria, e na hora que quiserem vão dispensar esses trabalhadores, do mesmo modo. Eles se insurgiam porque queriam emprego deles, era a oportunidade de emprego que eles tinham naquele momento. Né? Quer dizer, mesmo precarizado. E acabou com todas as possibilidades no Brasil de termos agora concurso para trabalhadores na saúde, nas instituições federais de ensino, porque todo mundo agora vai ser da EBSER. Okay. Isso acabou gerando um problema para todos os trabalhadores da saúde que servem em instituições de ensino, né? Ou seja, as universidades públicas brasileiras, que são reconhecidamente um local onde tem os melhores hospitais voltados para os estudantes de medicina dessas instituições, acaba gerando esse problema e gerando essa nova questão social. Que, assim, o precariado, ele acaba trazendo como efeito colateral da sua existência uma guinada, né, para a direita da grande maioria da população brasileira. Porque ele tem também muita influência, né? Muita influência junto à sociedade como um todo. E assim, como são pessoas que têm bons vencimentos, em sua grande maioria, mas não tem nenhum tipo de rede de proteção social, ele tende realmente a isso que a Marina acabou de colocar, ou seja, são pessoas que namoram, né, e olham com bons olhos situações de fascismo, como a própria candidatura do Jair Messias. Né? Eu me recuso a falar o último nome. Márcio, o que o Gomes acabou de dizer caminha também para uma observação que eu tenho feito, que é sobre o espaço das direções da esquerda. Quando a gente vai olhar para o servidor público, a gente tem vindo falando no quê? Dos cargos comissionados, que são uma condição de precariado, assim como são os estagiários, assim como são os bolsistas, buscando ser inseridos como terceirizados, que de certa forma é uma outra condição de precariado, mas uma condição de precariado que possui mais direitos trabalhistas assegurados do que os comissionados. E aí, quem são esses comissionados? São pessoas de indicação política. E quando a gente olha para as direções partidárias da esquerda, pelo menos aqui no estado do Ceará, que é onde eu posso falar com uma certa autonomia, você vai ver uma grande camada de trabalhadores precariados, que é gente que tem uma boa formação, alguns deles lideranças estudantis da universidade em décadas anteriores, certo? Que tem inclusive a formação política que boa parte do precariado não possui, e acha que possui, mas não possui. E esses esperam acesso. Mas que há muito tempo se distanciaram daquela ideia do dirigente de chão de fábrica e que trabalham ou em cargos comissionados, ou em assessorias, ou até mesmo para os próprios partidos com encargos de direção. Ou seja, situações de trabalho em precariado. Então, a gente percebe por que existe tanta dificuldade do movimento de esquerda ou do movimento progressista em enxergar o próprio precariado e suas necessidades trabalhistas, porque o precariado tem dificuldade de expor suas próprias necessidades trabalhistas e tanta dificuldade de dialogar com o restante da classe trabalhadora que ainda se permanece no chão de fábrica e tem direitos trabalhistas. Você imagina um ponto, né? Só aí veja em termos de direito de greve e mobilização, né? O poder, né? Veja a lógica que foi sendo tomada. Você chega dentro de um hospital como esse, aí você tem empregado da EBSER, cargos, trabalhadores em cargo em comissão, você tem os servidores públicos estatutários, você tem os estudantes que são bolsistas, você tem os terceirizados,
normais, né, de serviços de atividade meio, você tem os terceirizados da SAMEAC. Quer dizer, só no mínimo aí você tem 6 categorias no local só. Em termos de mobilização, é difícil, datas bases diferentes, categorias diferentes, né? Assim, representações sindicais diferentes. Tem mais de 10 representações, porque você tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos em radiologia, médicos, enfermeiros. Quer dizer, tudo isso misturado num ambiente de trabalho em que dificilmente há um tipo de união para que tenha uma pauta de unidade, para que realmente faça um tipo de paralisação, que tenha pressão. Porque sempre é um pouquinho de um pouquinho de outro, que vai dificultar, né, uma pressão maior junto ao poder público. E finalizando também, quando ela colocou do chão de fábrica, se você for olhar hoje com a substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado, o próprio chão de fábrica, às vezes você chega, por exemplo, vai ver a fábrica da Coca-Cola, você faz 2.000 latinhas, mais ou menos, em 1 minuto, e você não tem ninguém no local de trabalho. Tudo a substituição pela máquina, pelos drones. Você vê a atuação dos drones, é impressionante. No campo, eu estive visitando, por exemplo, as fazendas de soja, agora no começo do ano, a questão do trabalho, principalmente no oeste da Bahia, indo para Tocantins, né, onde a questão da soja, você via 10 fazendas, o máximo que tinham 600, 500, 300 trabalhadores nas 10 fazendas. Né? O trator, você observa hoje, você for olhar o que as máquinas fazem, elas colhem as flores, plantam, tiram tudo, quase não tem ninguém. Ou seja, uma fazenda que o tamanho dela, por exemplo, essas 10 fazendas que eu visitei, dava muito maior do que alguns estados, né? E maior do que alguns países pelo mundo. E só tinha 600 pessoas trabalhando nas 10. Quer dizer, é um impacto muito grande. Então, não tem também a perspectiva do oferecimento da capacitação para o trabalho, eles também estão percebendo que não tem trabalho. Então, eles se agarram ao trabalho precariado, né, de forma precariada, ao trabalho precarizado, né, numa perspectiva de que aquilo é nada. Por quê? Porque no sistema eles só acham que só alguém se tiverem trabalho ou dinheiro ou consumo. Ou, na lógica, né, trabalho para ganhar dinheiro para consumir. Então, eles se agarram a essa estrutura e não querem questioná-la, porque senão eles ficam sem nada. Deixa eu dar um passo atrás aqui e voltar a essa questão aí, por exemplo, do hospital. Se a gente for levar em consideração todo esse fracionamento que você acabou de descrever, como a gente resolve isso, por exemplo, na questão sindical? Como resolver isso? Como criar um sindicato que abarque tudo isso? E, segundo ponto, né? Será que o chamado progresso, entre aspas, ele é benéfico ou ele é um problema a mais para a sociedade como um todo? Eu acho assim, primeiro tem que haver um espírito de solidariedade. Porque diante do modelo sindical brasileiro, né, como é um sindicalismo por categoria, quer queira, quer não, tem as contradições dele, né, as contradições de pessoas que querem se manter nas estruturas, né? Então, acho que ao menos tem que pegar essa contradição e tentar fazer as estruturas funcionarem. Então, por exemplo, se há um diálogo, por que não essas categorias? A primeira lógica, né, é que os trabalhadores se enxerguem como trabalhadores. Que o que a Marina estava muito bem falando sobre o precarizado ou precariado, né? Ou seja, o trabalhador precariado nas condições precárias, né, de trabalho, que é outra coisa mais grave, ele se entender como trabalhador, diferente quando ele se acha diferente dos outros. Porque a partir do momento que ele se acha diferente, ele se divide para enfraquecer. Ele se acha um profissional liberal, ele se acha acima daqueles... Até no serviço público, quando você vê uma greve, estava vendo aqui o Fórum Unificado de Servidores Públicos do Estado de Ceará, o FOASPEC, aí você começa a ver, às vezes o fazendário, ele se acha diferente, por quê? Porque ele está na parte do recurso, e aí quando chega no final da rodada de negociação, se for uma paralisação geral no Estado, ele vai negociar sozinho. Então, quer dizer, se não houver um espírito de solidariedade que vai gerar uma unidade para os trabalhadores, não dá. Então, uma das perspectivas num hospital desse, por exemplo, tem 5 categorias, era haver um diálogo entre todos os sindicatos representativos e uma unificação de database. Era uma possibilidade. Por quê? Porque nas proximidades da database é que ocorrem as greves. Né? Mas, de regra, não há sequer um diálogo para isso. Não há um fórum dos trabalhadores
nesses tipos de ambiente. Então, talvez, uma unificação de database. Todo mundo vai unificar para quando? Tem que ser um momento em que no hospital seja mais nevrálgico do que outros momentos. Por quê? Porque o hospital vai se sentir, de certa forma, mais ameaçado e mais aberto à negociação se todo mundo tiver condição de parar legalmente reconhecido no mesmo período. E isso aí deve haver uma concatenação de interesses, né, de lógicas, junção de forças, uma paralisação em bloco, todo mundo se respeitando enquanto trabalhador. Então, lógico, juntar, se você não conseguisse juntar, no mínimo, que eu acho possível, os seletistas com os estatutários, no mínimo juntar todos os seletistas. E nas pautas de negociação, os que não são vistos como trabalhadores, como os que são estudantes, né, bolsistas, mais médicos e tal, eles sejam incorporados nas negociações e possa ter avanço, no mínimo, no caso, na negociação dos servidores. Os que não são seletistas, que se unissem aos servidores, e os servidores e os demais seletistas se unissem numa lógica só. Agora, o ideal, eu acredito que fosse o momento em que se pudesse juntar, inclusive, vendo trabalhador como trabalhador, a noção de classe, né? Vendo os trabalhadores, tanto seletistas quanto estatutários, juntarem tudo, unificaram numa database só, que provavelmente talvez fosse a que estivesse próxima à votação da lei de diretrizes orçamentárias. Né? Porque isso aí geraria impacto, inclusive, para o poder público conseguir recursos na lei orçamentária anual que viria para o próximo exercício. Né? Então, quer dizer, mas isso até o momento, até onde eu conheço, não há. Né? Continua cada categoria com a sua database. E os estatutários se vendo como diferentes dos seletistas. O da EBSE é seletista precarizado, se vendo melhor do que o outro seletista que é assalariado, que é o dessas empresas CRIAT, como outras que são terceirizadoras. Então, quer dizer, enquanto o trabalhador não tiver uma percepção dele próprio enquanto trabalhador e que as entidades sindicais não tenham uma percepção macro, que eles têm que se unir para se fortalecerem, né, e houver um espírito de solidariedade, fica difícil, né, essa tipo de relação. E ele vender o discurso, quer dizer, o próprio trabalhador fazer o discurso de que ele é diferente, achando que aquilo para ele é bom, quando na verdade era muito melhor ele ter um senso de classe. Na verdade, a solução que quase todas essas pessoas que estão escrevendo sobre precariado caminham é justamente essa questão da unidade de classe. A percepção do precariado não enquanto classe burguesa, então é uma retirada ideológica, e a percepção dele enquanto classe de trabalhadores, e a unificação a partir disso, um auxílio dessa classe organizada já em facilitar que o precariado encontre sua voz e se identifique. A parada gay do que necessariamente os desfiles tradicionais de esquerda. Né? E a gente viu isso aqui no Brasil acontecer da mesma forma. Aquela dancinha, né? Fora Lula, fora Dilma, fora PT, que nós da esquerda tradicional não entendemos, achamos esquisito, ironizamos, debochamos. É uma forma característica da manifestação do precariado. Por quê? Porque ele utiliza de simbologias pop, ele nega a esquerda tradicional, assim como ele nega também, em alguns momentos, a direita tradicional. Ele não se enxerga nenhum nem de outro. Né? Então, ele sai para essas vertentes, ele explode, ele vaza o tecido social. E aí, além disso, me chama a atenção a dificuldade que a esquerda tem de enxergar esse precariado para além da problemática trabalhista da relação de trabalho ou econômica, mas também dentro dessa problemática de campo maior social. Então, acho que é preciso enxergar essa dimensão dos danos, não é, que está se causando na sociedade, enxergar o papel desse precariado nesse golpe, entender a força política que ele joga. Né? E criar justamente ferramentas de diálogo com eles, enquanto, na verdade, nesse momento nós estamos fazendo tudo errado, em termos de comunicação. Eu queria pedir licença aos nossos convidados para a gente poder falar aqui a respeito de algumas coisas. Né? Lembrando que
Depois de amanhã, em Curitiba, a gente vai ter o dia 10 de maio, um momento histórico aqui para o Brasil, onde vai ter finalmente o enfrentamento de um juiz de primeira instância com o ex-presidente Lula, e a gente não sabe exatamente aonde vai parar, mas existe um grande movimento, Brasil afora, de trabalhadores, de integrantes de movimentos sociais que estão se dirigindo à capital do Paraná, lá em Curitiba, onde vai acontecer essa oitiva, né? Afinal de contas, Lula está sendo processado pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, por ele ter cometido algum crime no ambiente aí de investigação da Lava Jato. Lembrando que, além disso, né, desses 3 dias, né, 8, 9, 10, hoje, amanhã e quarta-feira às 14 horas, ele vai ser ouvido, muita gente está se dirigindo para Curitiba. E, infelizmente, o clima que está sendo criado lá é um clima de enfrentamento, um clima de revolta, e isso não é nada bom, né? Nós damos ciência aos nossos ouvintes telespectadores do curso de Introdução ao Marxismo, Materialismo Histórico e Dialético, que está acontecendo na FACED, né, a Faculdade de Educação aqui da UFC, no núcleo da sala 1. O primeiro dia foi no dia 4. Teremos encontros ainda no dia 11, dia 18, dia 25 e dia 1º de junho. Esses 3 primeiros dias citados são ainda no mês de maio, e as temáticas são História do Materialismo, Materialismo e Economia, Materialismo e Política, Materialismo e Dialética e Método em Marx. Né? São professores todos da UES e da UFC, e esse curso vai acontecer nesse espaço aí. Quem tiver mais interesse em aprofundar, pode procurar o Instituto Marx e Engels, tudo junto, Instituto Marx e Engels, como extensão do Facebook. Ou o telefone código de área 859-8832-2561. Temos também aqui um mini curso temático Cidadania em Pauta, Movimentos Sociais e Resistência. Vai acontecer nos dias 16, 17 e 18, agora de maio, né? 16 de 8 às 12, né? Das 8 ao meio-dia. Dia 17 das 14 às 18 e no dia 18 das 18 às 22 horas. Esse mini curso temático Cidadania em Pauta e Movimentos Sociais e Resistência terá como palco o auditório professor Aloysio Cavalcante, da UES, né, lá na César. Terá uma carga horária de 20 horas e todos que participarem efetivamente dos 3 dias receberão certificados. Também vai acontecer aqui no Brasil, né, mais especificamente em Brasília, o primeiro encontro nacional de juízes e juízas negros, né? A identidade negra na magistratura brasileira, de 10 a 12 de maio, ou seja, de quarta-feira a sexta-feira dessa semana, lá em Brasília, com a organização e a realização da AMAGIS, que é a associação desses juízes. Temos também aqui uma oficina gratuita com comprovante de participação do Transpassando, a importância de estratégias de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, IST, dentro de um contexto de diversidade sexual. Facilitadoras são a Yolanda Santos e a Labelle Rainbow. As inscrições podem ser encontradas na internet. O formulário online segue no seguinte link, https://go.gl/forbes/zj75 YouTube TV PPB2. Esse curso vai acontecer dia 10, né, ou seja, na quarta-feira, de 9 ao meio-dia. Temos também aqui informações a respeito da
das feiras agroecológicas que acontecem em maio aqui em Fortaleza, acontecendo dia 6, dia 7, sábado e domingo agora, e vão acontecer também dias 20 e 21, que é o sábado e domingo posterior a esse final de semana que vem agora, né? São feiras agroecológicas com alimentos saudáveis. Os locais são o Condomínio Parque del Sol, Rua Mauro Freire, 100, no dia 21, das 8 às 13, e a Cora Alimentação Sustentável, na Rua Padre Luiz Figueiro, 252, das 8 às 13, também na Aldeota e Cidade dos Funcionários. Dia 20 na Aldeota e dia 21 na Cidade dos Funcionários. E para finalizar, temos também no dia 16, encerrando a 4ª jornada universitária em defesa da reforma agrária, das 18h30 em diante, nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, cerimônia de encerramento e lançamento do livro A Sombra das Castanheiras, Luta Camponesa, Cultura, Memória e História. 16 de maio, vai se programando aí. Vamos lá? Para as considerações finais, gostaria de ouvir o Clóvis e a Nina. Nina, você pode começar, por favor? A gente está diante de um processo político que é a falsa vitória, para mim, na opinião do precariado. Ele pode, no primeiro momento, se sentir satisfeito com a quebra dos direitos trabalhistas, porque ele vai sentir que outro trabalhador vai se igualar a ele, e que, de certa forma, talvez ele tenha uma chance de se sobressair por causa do seu estudo, ou que já está nessa batalha há mais tempo. Mas mesmo sem ter nenhum tipo de consciência política, né? Porque, assim, estão sendo retirados todos os direitos com essas nenhuma, ditas reformas, que, no fundo, são contra-reformas e são roubos, né, de direitos trabalhistas e previdenciários do Brasil. Porque ele não entende esses direitos. Ele não os possui. Então, por não enxergar, ele acha que o outro... Não conhecer. Ele não conhece o direito de greve, ele não sabe muito bem como é que se processa direitos básicos e por que as pessoas adquiriram aqueles direitos básicos. Então, ele pode até sentir uma falsa vitória ou uma total indiferença. Pode encaminhar por esses dois lados. Mas a verdade é que ele precisa perceber, e a classe proletária precisa perceber, que, na verdade, ele foi tão usado pela elite quanto a classe proletária. Então, nesse primeiro momento, pode haver dele uma satisfação de que aquele outro trabalhador que ele acha que tem direitos, e por isso ele pode chamar facilmente ele de vagabundo, ou preguiçoso, ou baderneiro, como eles chamam os grevistas, ou aqueles que estão lutando por esse direito, porque ele acha que são pessoas que têm um direito privilegiado em relação a ele, um direito trabalhista privilegiado em relação a ele. Ele pode, no primeiro momento, até perceber ou pensar de que agora é a chance dele assumir um espaço social ou ter o merecido retorno do esforço que ele teve de estudo, de conhecimento para chegar lá. Ou ele pode simplesmente ignorar esses direitos e se calar, enfim, não conseguir ter um sentimento de empatia com o restante da classe trabalhadora. Mas ele foi tão usado quanto o restante da elite, quanto o restante da classe proletária pela elite. Então, um momento ou outro, ele vai perceber que, na verdade, o que está acontecendo com esse processo de golpe de retirada de direitos é transformar toda a classe trabalhadora na condição de precariado. Então, a pessoa, ao invés de ser costureira numa fábrica, ela vai abrir sua pequena indústria de costura dela e a família, ou ela mesma, sozinha, para estar costurando, para estar vendendo por baixos valores e trabalhando em péssimas condições, sem jornada, sem direito trabalhista algum, sem aposentadoria, para vender para a grande indústria. Então é isso que esse golpe está fazendo, transformando a classe trabalhadora inteira no precariado. Então é preciso que o restante do proletariado entenda isso e se some ao precariado, e o precariado perceba a sua condição de proletário para se unir, porque, no final das contas, ao transformar todos em precários, como a elite brasileira deseja, ela, na verdade, não vai estar nem ao menos igualando a condição do trabalhador no que nós temos de precariado atual, mas igualando praticamente no trabalho análogo à escravidão.
Então, nós vamos ter uma condição muito grande de miséria no país e uma opressão ainda maior sobre a classe do precariado, ou seja, o trabalhador precariado. Então, é hora de uma resistência para evitar que essa desilusão causada por esse avanço dessa opressão sobre o precariado descambe o nosso país, inclusive numa situação de fascismo instituído. Nossa. De nossa parte, só agradecemos o convite, né, da instituição, desses espaços democráticos, parabenizamos o que tem acontecido. Né? Como dissemos, ainda não temos soluções, né? As propostas que foram feitas, como diz o Exildo, no livro Os Trabalhos e os Dias, né? O trabalho sobre o trabalho trabalha, né? Uma perspectiva de possibilidade de trabalho. Né? Como diz o Boaventura, algumas coisas que nós não sabemos ainda qual o resultado final, o objetivo final, até porque as coisas estão em construção, né? E muitas coisas nós já sabemos o que nós não queremos. Né? Então, é uma lógica de construção, é um processo. Diversas coisas nós já sabemos que não queremos, como essa reforma trabalhista nós não queremos, né? E como a unidade que nós queremos. Né? Nem reforma né? Nessa mesma lógica, é um desmonte. Né? Então, nessa mesma perspectiva, agradecemos o espaço de debate e, de alguma forma, esperamos que os ouvintes, né, multipliquem isso numa salutar corrente do bem. Muito obrigado, Clóvis. Muito obrigado, Marina. Amanhã a gente retorna com o programa Democracia no Ar, ouvindo o Conselho Missionário Indigenista, o Conselho Indigenista Missionário, e o representante das nações indígenas para discutir a questão do índio no Brasil e a questão do índio aqui no Ceará especificamente. Agradecemos a sua audiência, do convite, informando ainda que o programa Democracia no Ar, que você acabou de ouvir, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310 e web rádio FETRACE, tem apresentação e produção de Márcio Rodrigues, participações especiais de Antônio Carlos de Souza Júnior, abertura e técnica com o Jonathan Neto, que não se encontra nos estúdios por estar com o Chico Munho. Democracia no Ar, um programa do movimento Democracia Participativa, apoio cultural da FETRACE, a Nova-se, Sinfarce, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Amanhã retornamos com mais um programa. Obrigado pela audiência e até amanhã.